Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Pastor Marcelo, já me ouve por aí, querido? Bem-vindo. Salve, salve, irmão Nayan, salve, salve, queridos ouvintes da Rede 316, uma boa tarde para todos, na paz do nosso Senhor Jesus. Boa tarde, pastor Marcelo, muito boa tarde, a gente fica sempre feliz com a tua chegada aqui nas sextas-feiras da 316 e hoje, diferente hoje, né, pastor? Hoje é diferente, hoje é diferente, isso, hoje vai ser animado. Vamos te bombardear hoje aqui, tá? Tá preparado aí, pastor? E com a graça de Jesus a gente vai levando, né? E aí, Deus abençoa. Fazendo o possível, né, pastor? Fazendo o possível, né? Isso mesmo. Então tá legal. Agora 3h06. Pastor, vai valer pergunta ao vivo ou só aquelas que chegaram durante a semana? A gente vai dar prioridade às perguntas que chegaram, mas se houver tempo, a gente responde também as perguntas que surgirem ao vivo. Como diz o outro, né? Estamos na chuva para se queimar. Pois é. É porque de repente o pessoal vai surgindo algumas dúvidas aqui e tal. Isso. E aí o pessoal se anima e vai responder, vai perguntando agora mesmo. Isso aí. Beleza, então, fechou. Vamos soltar a vinheta aqui para poder a gente começar esse nosso bate-papo no nosso Somos Um Universitários Missionários. Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. 3h07, 3h07. Já estou com as perguntas aqui. A galera que participou mandou mensagens no Instagram do Somos Um. Chegaram também no WhatsApp aqui da 316, Instagram. Foi vários lugares aí que mandaram as perguntas. E deixa já isso pegar mesmo. A primeira aqui. Peraí. Vamos lá. Um programa especial feito só com as perguntas dos ouvintes. Vamos ver o que eles prepararam para nós. Exatamente. Bom, a Deise Paiva perguntou aqui pro senhor, pastor, o seguinte: é papel da igreja lutar contra o marxismo cultural? Opa, vamos lá, marxismo cultural, o que veria ser isso? O que é isso? O que é isso? Isso, marxismo cultural seria a influência do marxismo. Vamos lá, vamos primeiro pensar no que é marxismo, claro, né? Criado ali por Karl Marx, né? Que foi um economista. Então ele fez uma análise do capitalismo, ele fez a análise de como funciona o capitalismo, a teoria da luta de classes. Sim. E a partir daí ele elaborou a sua ideologia, a sua luta política de construir uma sociedade sem classes, sem divisões, né? E para isso seria necessário haver a revolução, a ditadura do proletariado, sim, o comunismo e etc. Então você tem o marxismo enquanto teoria econômica, você tem o marxismo enquanto uma cosmovisão, uma visão de como o mundo funciona, ou seja, o mundo funciona a partir da luta de classes e dos opressores contra os oprimidos. E esse termo marxismo cultural, ele foi criado para falar dessa influência dessa cosmovisão marxista em várias coisas, né? Na educação, na arte, nas políticas, na cultura em geral. E tem um autor marxista chamado Gramsci, um italiano, que ele falava mais ou menos assim: olha, nós vamos conseguir a revolução não apenas com a força das armas, mas nós vamos conseguir mudando as mentes das pessoas, né? Então vamos entrar nas universidades, vamos entrar na mídia, vamos entrar no mundo das artes e tal. Então a pergunta da Deise é se a igreja deve lutar contra o marxismo cultural. Exatamente. E a resposta é sim. Por quê? Porque é uma cosmovisão que vai muito além de uma teoria econômica, é uma cosmovisão que é baseada no ateísmo, que é baseada de que somos só nós que fazemos a nossa história, não existe uma intervenção de um ser supremo, a gente tem que se libertar disso. Ao mesmo tempo em que
tudo acontece por causa de lutas sociais, de lutas econômicas, e é só isso que importa. E o alvo é uma revolução sangrenta, né? E com isso haverá paz na terra e etc. Então, sim, o cristão ele deve lutar contra isso com a cosmovisão cristã, mostrando qual é a realidade cristã no mundo, de um Deus criador, um Deus redentor, um pecado que existe, que deve ser combatido a nível pessoal e estrutural. Devemos ir para a arena pública e dialogar. Lutar é uma palavra que parece uma coisa muito forte, mas é um lutar no sentido de mostrar as alternativas, mostrar que existe um outro jeito de pensar, de viver e de resolver os problemas. E eu acrescentaria para a pergunta da Deise que a missão da igreja é combater o marxismo cultural e também todos os outros ismos, né? Porque o capitalismo cultural também existe, né? A ideia de que tudo é mercadoria, a ideia de que tudo pode ser comprado e vendido e que dinheiro é mais importante que pessoas, isso também é um ismo, né? Cultural também, e a gente deve combater toda ideologia, toda cosmovisão que é contrária aos valores do reino de Deus. A gente deve estar respondendo de acordo. Então, essa seria a minha resposta para a pergunta da irmã. Eu espero que a Deise fique satisfeita com a resposta. Aliás, ela, pelo que eu vi aqui, parece que ela mandou outras aqui também, tá? Maravilha. A Deise estava curiosa, a Deise está curiosa. Eu vou lhe mandar aqui a pergunta da Miriam Alves. Isso mesmo. Ela tá dizendo o seguinte: eu lembrei daquele, porque você acompanha o André Valadão respondendo aquelas perguntinhas no Instagram? Você acompanha, pastor? Não acompanhei, não. Pois é muito engraçado. E aí, quando o pessoal pergunta sobre tatuagem, ele não responde nada, ele coloca um bonequinho lá batendo cabeça, né? E aí, a pergunta é justamente, né, nesse contexto. Alguns pastores dizem que tatuagem é pecado por ser um pacto de sangue. Outros dizem que dependendo da tatuagem não é pecado. Então, pastor Marcelo Santos, tatuagem é pecado ou não? Vamos lá. Algumas pessoas falam sobre o pacto de sangue, né? Porque quando a agulha da tatuagem entra ali na pele da pessoa, há um derramamento de sangue, né? Mas para haver um pacto de sangue, tem que ter uma intencionalidade. O que é um pacto? Eu vou fazer um acordo com algo ou com alguém, e aí nesse acordo eu me comprometo, eu dou tal coisa para você e você dá tal coisa para mim, né? E aí na antiguidade alguns pactos eram selados com sangue, né? Olha, eu vou derramar aqui o meu sangue, você derrama o seu, a gente se toca, e isso mostra que estamos selados nesse compromisso, né? Aí você tem também em várias religiões, né, que pessoas fazem pactos com aquelas divindades que eles acham que são divindades, mas que na verdade são demônios. Então derramam o seu sangue ali, dizendo: eu quero tal coisa, eu vou dar tal coisa em troca. Então, para ter um pacto, precisa ter uma intencionalidade, precisa ter uma consciência. Eu estou fazendo um pacto, né? Só o fato de derramar sangue não significa que é um pacto de sangue. O derramar de sangue que tem ao fazer uma tatuagem é a mesma coisa que alguém faz quando vai ao dentista, quando vai fazer uma cirurgia. Não é simplesmente por se derramar sangue que está havendo um pacto de sangue. O que a Bíblia fala sobre marcas no corpo? Lá em Deuteronômio, quando se fala proibindo as pessoas de fazerem marcas no corpo, era porque eram marcas religiosas. Aqueles povos ali de Canaã, daquelas terras, eles faziam marcas em homenagens aos deuses da terra. Aqueles desenhos, aquelas marcas que eles faziam, como por exemplo os sacerdotes de Baal, quando enfrentaram Elias lá no monte, eles se cortavam, né? E aquilo ali era um ato religioso, era um ato que eles estavam se consagrando e derramando aquele sangue intencionalmente em honra aos ídolos deles. Então, nesse sentido, é óbvio que é pecado, né? Mas no sentido simplesmente de você fazer um desenho ou uma inscrição
no seu corpo, isso vai depender do conteúdo que você está colocando ali, isso vai depender do que você está tatuando e marcando, se isso é condizente com o seu papel de cristão, né? Porque todo o seu corpo pertence ao Senhor. Exato. Então, o que eu colocar no meu corpo vai ter que refletir também que eu pertenço ao Senhor. Lembrando que quem faz uma tatuagem, aquilo fica para sempre. E quando você, mesmo quem quer tirar depois, fica uma marca, fica uma cicatriz, fica uma coisa. Então é preciso pensar bastante antes de decidir fazer ou não. Mas a tatuagem em si, ela mesma, por si mesma, não é pecado. Tem aquele texto que aqueles que defendem que é pecado, usa de Levítico 19, 28, se fala a memória, que fala que não pode fazer corte, nem mancha no corpo, né? Por causa dos mortos. Exato. E tal. Naquele contexto ali não se pode usar para poder de repente proibir? Exato, exatamente esse contexto que eu falei. Eram marcas feitas religiosas, eram marcas feitas em homenagem aos deuses, em homenagem aos ídolos, consagrando-se assim aos ídolos. Por isso que Deus proibiu. Entendi. Eu me lembro de um vídeo que eu assisti do pastor Lucim, e aí ele fala, foi muito engraçado assim, ele falou assim, olha, essa é uma pergunta muito frequente, né, principalmente dos jovens, e aí o pastor assim, a Bíblia não fala claramente sobre isso, ele explicando, né? Aí ele fala assim, eu prefiro chegar no céu e Jesus olhar pra mim e falar assim, ô bobinho, você podia fazer tatuagem, tranquilo, do que ficar na dúvida, fazer a tatuagem e de repente não chegar no céu. Acho que ele pegou um pouquinho pesado, né, pastor? Ou não? Eu creio que o sangue de Jesus tem mais poder para levar para o céu do que uma tatuagem para tirar do céu. Exato. Bom, vamos lá então. Respondido então a pergunta aqui da Miriam, né? Vai depender do conteúdo, Isso é muito, na verdade, complexo, é uma discussão bem complexa, assim. Uma vez eu estava conversando com os meninos lá da igreja sobre isso, e eu falei assim, eu não tenho como fazer, porque por mais que eu de repente venha defender e com embasamento de que não é pecado, até você explicar isso e tal, querendo ou não, pode haver uma certa, alguém pode se escandalizar por isso, pelo fato de estarmos na frente da igreja. Um líder, ele é complicado você praticar essas coisas, né? É verdade. Não que seja certo ou errado, não levando por esse lado, mas pela questão de dar exemplo, né? Tem muitas coisas que o servo de Deus, especialmente o líder, ele se abstém de fazer ou de praticar, não por ser errado ou certo em si, mas por uma série de outras questões, inclusive questões de amor, né? A gente vê isso lá em 1 Coríntios, capítulo 8. É uma outra excelente discussão essa. Pois é. Simplesmente, dependendo do contexto, não convém. Poderíamos definir assim, não convém. Bom, a Sara França, ela fala o seguinte, ela pergunta para ti o seguinte: quais são as estratégias para pregar a palavra em um local tão difícil e cheio de resistência que é a universidade? Boa pergunta essa aqui. Oi, Sara, tudo bom? Olha, realmente a universidade é um ambiente complicado e difícil, mas não significa que seja impossível, muito pelo contrário. Muitos irmãos, muitos jovens têm tido experiências de ganhar pessoas para Jesus na universidade. A primeira estratégia de todas, entenda e acredite, não é um clichê, é a pura verdade, é oração. A oração é a base da nossa obra evangelística. A gente precisa se revestir do poder do alto, a gente precisa pedir a Deus compaixão pelos nossos colegas, a gente precisa pedir que o Espírito Santo nos conduza para aquelas pessoas que Deus já está trabalhando. A segunda estratégia é o relacionamento. Eu não tenho nada contra grandes ajuntamentos, eu não tenho nada contra grandes eventos, fazer um torneio esportivo, fazer uma festa temática, fazer um show, nada contra nada disso. Mas, na minha experiência, eu percebo que o meio mais eficaz de chegar no coração da pessoa com o evangelho é através do relacionamento.
é no caminhar. Inclusive, tem muita gente que tem essa dificuldade de se expor em grandes públicos e ficar, eu não posso evangelizar porque eu sou tímido, eu não posso evangelizar porque eu não sei falar em público. Mas a questão do relacionamento derruba isso, né? Porque você pode ser uma testemunha de Jesus para aquele seu amigo mais próximo, para aquela pessoa que você já tem uma afinidade. Às vezes você não tem a habilidade ou o dom de chegar para alguém desconhecido, mas você pode, no relacionamento com os amigos que você já tem, testemunhar da sua fé, falar daquilo que Jesus tem feito na sua vida, demonstrar a diferença que Jesus faz e inserir Jesus nas conversas. Vai inserindo Jesus nas conversas. Vai chegar uma hora, com o poder do Espírito Santo, com o poder da oração, que esse seu amigo, esse seu colega vai chegar para você, ô fulano, fulana, Sara no caso, né? Você que é cristã, ora por mim, tô passando com um problema assim, você ora, você ministra na vida dele e aos poucos você vai poder chegar a perguntar para essa pessoa, vem cá, você gostaria de conversar comigo sobre Jesus? Você gostaria de tirar as dúvidas que você tem sobre Jesus, sobre a fé? E aí nessa conversa, nesse bate-papo, nesse caminhar, você forma um vínculo de discipulado, né? Você forma uma caminhada de discipulado. Jesus nos deu a ordem de fazer discípulos, né? E fazer discípulos é caminhar com alguém, é você mostrar o caminho para alguém, é você dizer, olha, eu estou alguns passos à frente nessa caminhada e você olha para mim e vê como eu caminho atrás de Jesus. Então é ensinar na prática o que é orar, ensinar na prática o que é depender de Jesus, ensinar na prática o que é dizer não para as tentações, ensinar na prática o que é buscar em Deus a orientação, e assim você vai discipulando de uma forma natural, de uma forma orgânica, vamos dizer assim, né? Passando, como a gente fala, vida na vida. Você vai passar a sua vida para a vida de outra pessoa. Esse eu creio que é o caminho, talvez não seja o mais rápido, mas com certeza é um caminho mais profundo, mais eficaz e que dá resultados duradouros da evangelização. A gente tem que diferenciar o que é eficiente e o que é eficaz. E grandes eventos são eficientes, né? Você faz um apelo, cria um movimento, né? É bom, até mesmo anima os cristãos que estão ali, dá uma mexida, é bom, um grande evento é bom. É uma maravilha, mas e aí você faz ali numa grande cruzada, num culto de jovens, enfim, você vai lá, faz um apelo, pode ser que várias pessoas aceitem a Jesus ali, então ele foi eficiente. Agora, ser eficaz é outra coisa, é ter realmente ali uma constância, ter ali uma base, um alicerce, e com esse relacionamento a gente consegue. E não só no contexto de universidade, né, pastor? Em todos os contextos esse relacionamento é muito mais seguro, né? O resultado é muito melhor do que de qualquer outra forma. Verdade. Amanda Gomes, 3h23, antes de trazer aqui a pergunta da Amanda, deixa eu dar uma passadinha rapidinho aqui no nosso WhatsApp, o 11-930-030316. Minha irmã Leuda Brasil tá aqui participando com a gente. Boa tarde, meu irmão Nayan, graça e paz, que o Senhor lhe abençoe com o final de semana de bênção, amém. Um abraço, minha irmã, obrigado aí pela companhia. Deixa eu ver quem mais tá aqui mandando alô, o Roger Zengo. Olha o Roger aí, tava sumido, Roger, a gente tava sentindo sua falta, viu? Da Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba. Boa tarde, queridos, minha pergunta pro pastor Marcelo Santos, ele deixou a pergunta dele aqui, mas eu vou segurar ela pra a gente ver se dá tempo responder lá no final. Amanda Góes diz o seguinte, pastor Marcelo, passei por momentos difíceis e decisões sérias e algumas pessoas diziam, descansa no Senhor, mas como descansar no Senhor? Tenho muita dúvida nisso, a gente ora e espera ou tem que orar e agir de alguma forma? Olha só, interessante essa pergunta aqui. Muito boa pergunta, Amanda. No final, olha, aqui, eu aproveito para mandar um abraço então para
a Igreja Batista Sião em Retirolândia, a igreja aí da Amanda. Já ia pedir um salve aí para toda a galera. Retirolândia, Bahia. Isso mesmo. Pronto. Amanda, o que você passou, muitas pessoas passam, momentos que a gente não sabe o que fazer, momentos em que a gente tem decisões diante de nós e a ansiedade, o medo chegam diante de nós. E é uma pergunta muito legítima, porque às vezes a pessoa dá esse conselho na maior das boas intenções, né? Descansa no Senhor. E o que significa descansar no Senhor? Será que sempre devemos descansar no Senhor? Isso me faz lembrar daquele outro programa nosso, Nayan, que a gente estava falando sobre ansiedade. Né? E que fugir da ansiedade não significa se acomodar. Porque vai ter momentos em nossa vida que você tem que parar e descansar e deixar Deus agir. E tem momentos na sua vida que você tem que fazer algo, né? Como descobrir esse momento? Como discernir uma coisa da outra? É difícil discernir porque Deus é uma pessoa, né? Deus, ele é altamente imprevisível. O Espírito Santo é o vento que sopra onde quer e raramente ele faz 2 vezes as coisas do mesmo jeito. A gente espera que ele faça as coisas de um jeito. Padrão, né? Tem uma música do Palavra Antiga que fala isso, né? Quando eu espero a sua chuva chegar, tu vens com vento. Quando eu espero sua voz estrondar, tu vens com silêncio. Porque Deus é o Deus vivo. Então andar com ele é sempre uma aventura e sempre vai pedir de nós esse ouvido atento. E ele vai falar com a gente na nossa intimidade, no silêncio da nossa oração, quando a gente para, respira e deixa ele falar. E aí vai haver momentos, Amanda, em que ele de fato vai dizer: olha, descansa, espera, não faz nada, que eu vou fazer. Porém, tem outros momentos em que ele vai chegar e dizer: levanta, age, está na hora de você agir, você tem que fazer isso, isso e isso. Quando Moisés clamou ao povo, clamou a Deus diante do Mar Vermelho, o que Deus respondeu? Por que clamas a mim? Manda ao povo de Israel que marche. Então não tem uma fórmula, não tem uma receita de bolo em que você diz: eu sempre vou descansar. Não, tem hora que você tem que agir, tem hora que você tem que fazer. Como discernir isso? Você ora, você busca Deus, você espera que Deus vai falar com você, você dá tempo para Deus responder, sabendo que uma das maneiras de Deus agir e Deus falar é através do nosso bom senso. A gente não pode negligenciar o bom senso. A gente não pode negligenciar a inteligência que Deus nos deu. Às vezes, os caminhos estão diante de nós e a gente não sabe qual caminho seguir, e a gente pede a orientação de Deus, a gente para, a gente respira, a gente ora, e aí a gente olha de novo para aqueles caminhos e pensa: bom, se eu seguir pelo caminho A, a chance disso aqui dar errado é muito grande. O caminho B é mais seguro. O caminho C tem melhores. Então você pode, não é desobedecer a Deus, você agir de acordo com o bom senso. Isso é, na verdade, o meio mais normal de Deus falar. Quando não for assim, Deus vai falar, entendeu? Quando Deus quiser que você tome uma decisão totalmente inusitada, totalmente surpreendente, uma coisa que vai contra as expectativas, ele vai falar. Ele vai falar de maneira clara. Então, resumindo aí a resposta, para não ficar muito longo, né? O que significa descansar no Senhor? Descansar no Senhor significa você confiar em Deus, você fazer tudo o que estiver ao seu alcance, fazer aquilo que você pode fazer, fazer aquilo que está nas suas mãos fazer, e depois que você fizer tudo, usar o bom senso, usar a lógica, se esforçar se for o caso. Aí depois que você faz tudo, você descansa, você entrega. Como diz o Salmo 127 ou 128, se eu não me engano. Não adianta você acordar cedo e comer o pão das dores, porque ele dá aos seus amados enquanto dormem.
tá? Deus sustenta a gente enquanto a gente dorme, mas a gente dorme depois de um dia de trabalho. A gente trabalha durante o dia, à noite a gente dorme e Deus provê. Acho que é isso, Sara. Né? Não, Amanda, né? Amanda. Esse é o literalmente descansar no Senhor. Você dormir, né? E Deus trabalhar ao seu favor. É isso que é descansar no Senhor. Estar sempre na sombra do Altíssimo. 3h30 agora, 3h30. O Levi, essa pergunta do Levi é interessante, ó. Levi Santos. Pastor, o que representa na Bíblia a existência de 144 mil pessoas separadas? Vamos lá, os 144 mil. O livro do Apocalipse, né? E a escatologia de maneira geral, eles são muito debatidos, né? Porque é um tema muito complexo. E a pergunta do irmão Levi é muito boa. O fato de ser complexo e o fato de ter várias interpretações não significa que está tudo certo. Existe uma interpretação certa e existem interpretações erradas. Qual é a interpretação certa e quais são as erradas? É aberto ao debate. E não... esses assuntos de escatologia não são centrais para a salvação. Mas é importante a gente conversar sobre eles, sim. É importante a gente tirar as dúvidas sobre eles. O livro do Apocalipse usa muita linguagem simbólica e os números apresentados nele têm muito caráter simbólico. Alguns estudiosos dizem que esses 144 mil são um número simbólico representando todo o povo de Deus, todos os salvos. Por quê? Porque 12 é um número que representa o povo de Deus, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, e aí você tem 12 vezes 12 vezes 1000, e o 1000 representa uma grande quantidade. Eu entendo e respeito quem pensa dessa maneira, que esses 144 mil representam, um símbolo de todo o povo de Deus, mas tem algumas características no texto que me fazem pensar numa outra direção. Por exemplo, lá em Apocalipse 7, quando fala dos 144 mil, o texto é bem claro que são 12 mil de cada uma das tribos de Israel. E o João faz questão de listar quem são essas 12 tribos, né? Ela vai falando Ruben, Gad, Azer. É até interessante que a tribo de Dan não está listada na Iã, porque a tribo de Dan foi uma tribo que se perdeu na idolatria. Ela criou outros deuses e acabou sumindo da história. Então aqui você tem a tribo de Dan cortada e a tribo de Levi, que não tinha terras quando foi dividida a terra lá. A tribo de Levi entra aqui para compor as 12. Sim. Então tem 12 mil de cada tribo. E continuando o capítulo 7, o texto diz: depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Então, a leitura mais natural que a gente tem do Apocalipse capítulo 7 fala de dois grupos. Primeiro, 144 mil das tribos de Israel. E segundo, um número incontável de todas as nações e tribos da terra. Então, o que é que esse texto, qual é o meu entendimento desse texto? O meu entendimento desse texto é que o povo de Deus é composto desses dois grupos: israelitas salvos e gentios salvos. Deus não tem dois povos, não é? Deus não é bígamo, ele não tem duas noivas, duas esposas, ele tem uma noiva só. E essa noiva, esse povo de Deus, é composto de judeus e gentios. Então os 144 mil estão representando os judeus que aceitaram Jesus como Messias. Porque existe uma promessa de uma restauração do povo de Israel, existe uma promessa de uma conversão, tá? Deus não tem plano B. Todo mundo só vai ser salvo se crer em Jesus Cristo, em Jesus o Messias. E há uma promessa de que Israel, ou que uma grande parte do povo de Israel, vai se despertar
e vai reconhecer Jesus como Messias. Então, esses 144 mil aqui são a representação dos israelitas convertidos. E a grande multidão, que não pode nem ser contada, formada por todas as tribos, línguas e raças, são os gentios convertidos. Mas todos formam um único povo, né? Israel, a igreja não substituiu Israel, né? Israel, a igreja, ela é o verdadeiro Israel de Deus, composta por israelitas convertidos e gentios convertidos. E é isso que esse texto está falando, que todo esse povo anda pastoreado pelo Cordeiro, né? Está junto com o Cordeiro é Jesus, o Messias, e esse povo todo é protegido, é guardado da ira de Deus, esse povo todo é santificado, né? A linguagem que se usa é de um povo santo, puro. Tudo isso aí são promessas, né? Que todos os crentes em Jesus compartilham. Então, é isso aí, irmão Levi. Espero que tenha se satisfeito com a resposta. Posso emendar uma outra pergunta dentro dessa aqui, pastor? Sim. Qual é a visão dos testemunhos de Jeová em relação a esses 144 mil? Os testemunhos de Jeová, eles entendem que só esses 144 mil estão no céu diante de Deus. Então eles fazem a leitura deles de que vai haver como se tivesse uma sociedade de classes, sabe? Uma sociedade de castas. Tem aqueles que estão no céu, que são 144 mil, e o resto dos salvos vai estar aqui na terra, né? Mas a Bíblia, o Apocalipse, é bem claro de que Deus vai descer do céu, a nova Jerusalém, né, a morada celestial, onde vive o Senhor, vai descer como a noiva ataviada ao seu noivo, e Deus vai estabelecer, depois que Jesus vencer o anticristo, depois que Jesus estabelecer o seu reino, fizer o julgamento, a casa de Deus, a morada de Deus vai ser aqui, e todos estarão juntos. Então não vai haver essa divisão em dois lugares, alguns no céu com Deus e outros na terra separados. Não, todo o universo vai estar centralizado com Deus, a nova Jerusalém sendo aqui na terra. Vamos nos encontrar com Jesus nos ares e vamos voltar com ele, ressuscitados, glorificados, para vivermos numa nova terra e num novo céu. Certo. Vamos seguindo então aqui para a próxima pergunta. Deise Paiva, ela de novo aqui, a Deise, né? Pergunta o seguinte: ainda que algumas pessoas não acreditem nas restrições indicadas por especialistas da área da saúde, não devemos segui-las pensando no bem comum? Provavelmente ela deve estar se referindo, né, por causa dessa polêmica toda da pandemia, né? Se vacinar, não se vacinar, enfim. É uma excelente pergunta, Deise, uma excelente pergunta para os tempos em que estamos vivendo. A gente tem alguns irmãos que defendem com muita força a questão da liberdade individual. Exato. E defendem e entendem que alguns outros entendem que há uma grande conspiração e que as coisas não são bem assim. E aí você vê gente dizendo, tanto aqui quanto no exterior, isso não é não é único no Brasil, não. Na Europa, nos Estados Unidos, tem muita gente dizendo que máscara não funciona, que vacina não funciona e que estão tentando colocar uma ditadura encabeçada pelos cientistas e etc. E que por isso, né, defendem essa rebelião, digamos assim, né? Principalmente quando no auge da pandemia os templos tiveram que ficar fechados, né? E aí muita gente dizia que isso era uma afronta ao evangelho e que era o Estado interferindo nas igrejas, e houve um debate e ainda há um debate muito grande sobre isso. Sim. Meu entendimento é o seguinte, essa expressão que a irmã Deise colocou é muito boa, a questão do bem comum. Bem comum. Todos nós temos a liberdade, devemos ter a liberdade de crença
a liberdade de crer naquilo que a gente quiser, a liberdade de expressão é uma coisa muito importante, mas essa liberdade, ela tem o seu limite com a liberdade do outro, né? A partir do momento em que por exemplo, se eu não usar máscara e se eu não tomar vacina fosse uma coisa que só prejudicasse a mim, não haveria nenhum problema. Eu poderia arcar com as consequências da minha crença, né? Não, eu creio que isso não vai me fazer mal. Eu creio que que eu não preciso me vacinar. Eu creio que a vacina vai me mudar o meu DNA. Eu creio que a máscara não funciona. Eu assumo o risco. Eu fico doente, eu morro. Se fosse só isso, já seria ruim, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então não posso fazer o que eu quiser com ele. Mas tem uma outra questão, que é a questão do bem comum. Porque quando eu não me vacino, quando eu participo de aglomerações, né, sejam elas quais forem, né? Tem o carnaval vindo aí, o pessoal está querendo se movimentar para ter carnaval. Né? As festinhas que o pessoal vai sem proteção, né? E os cultos também, que às vezes alguns cultos não têm as medidas sanitárias corretas ainda. A pandemia não acabou. Mas se eu me exponho ao risco, eu não estou arriscando só a mim. Eu estou ajudando a espalhar um vírus por outras pessoas. Então, independente do que eu creia ou não, é parecido com a questão do aborto que a gente conversou alguns programas atrás. Não importa se eu não acredito que aquele embrião é um ser humano. Existe a chance real de ser um ser humano. Então a minha crença, ela cai diante da possibilidade real de estar fazendo um mal a um ser humano ali. Então, se existe a possibilidade do meu comportamento fazer um mal ao outro, é mais uma razão para eu, como cristão, me submeter a uma lei. Tem também o princípio da autoridade, do respeito às autoridades, né? E autoridades médicas e científicas são autoridades que a gente deve responder e obedecer pelo bem comum, né? Orai pela paz da cidade, de Jeremias, né? Para o povo que estava ali no exílio, eles deveriam ser cidadãos modelos e cooperar com as leis para que houvesse paz na cidade. Paulo também diz isso em Timóteo. Pronto, beleza, muito bom esse esclarecimento. Bem comum, a gente tem que frisar bastante aí essa frase. O Caio Henrique está perguntando aqui o seguinte, ele fez na verdade duas perguntas em uma, mas é bem interessante. Sou perseguido por um professor por causa da fé. Às vezes não sei argumentar sobre a minha fé. O que fazer? Na verdade ele perguntou o que fazer duas vezes aqui, né? Quando ele é perseguido, o que fazer, e não sei argumentar, o que fazer? Olá, Caio, um abraço para você, obrigado pelas suas perguntas. E realmente essa é uma situação que acontece. Muito. Realmente, muitos cristãos são perseguidos, são ridicularizados por sua fé. Existem professores que, de uma maneira totalmente antiética, né, param às vezes a sua aula, fogem do assunto da aula só para ridicularizar o cristianismo, ridicularizar a igreja, ridicularizar a Bíblia, e ficam realmente fazendo uma perseguição. A primeira coisa que você deve fazer, e as duas perguntas elas acabam se unindo, né? Como fazer para argumentar a respeito da minha fé? A primeira coisa que é uma coisa difícil, não perder a cabeça e não reagir com agressividade, né? Se você, como diz o jovem, cai na pilha do professor e você tenta ser agressivo ou sarcástico ou irônico ou engraçadinho, você acaba perdendo a razão. Então, em tudo que você for responder, você deve responder com calma, com paciência, de maneira correta. Em segundo lugar, fazendo isso, deixa claro que a postura desse professor é errada. Deixar claro que ele está ali para ensinar e não para cometer preconceito religioso, né? Deixe claro na sua fala que você está sendo vítima de uma perseguição, que você está sendo vítima de um preconceito, de uma injustiça.
Em terceiro lugar, aproveite essas ocasiões, essas situações para dar testemunho. A gente vê na história da Bíblia, né? A gente vê os exemplos bíblicos, situações em que as pessoas estavam diante de um julgamento. Paulo lá no Areópago, né? Quando ele falou lá em Atenas, aquele Areópago estava reunido, era quase como um tribunal. Vem cá, o que você está falando aí? E aí Paulo aproveitou a oportunidade. E aí entra a segunda pergunta que o Caio fez: como argumentar a respeito da fé? Daria para fazer um programa inteiro sobre isso. Sim. Argumentos a respeito da fé. É verdade. O conselho que eu dou para o Caio é procurar ler. Tem muitos livros bons sobre esse assunto, tá? Claro, a Bíblia é básica, né? Você tem que conhecer a Bíblia, isso aí é fundamental. Além da Bíblia, livros como Em Defesa da Fé e Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel, L-E-E-S-T-R-O-B-E-L, Lee Strobel, Em Defesa da Fé, Em Defesa de Cristo. Você tem o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Você tem qualquer livro do Francis Schaeffer, S-C-H-A-E-F-F-E-R, Schaeffer, que escreve. São livros que vão te dar muita base para você responder, tá? De maneira geral, só para não ficar só com as indicações dos livros e só com a indicação do nosso DVD também, do Somos Um, True You, Verdade na Universidade, que fala sobre esses argumentos, você pode argumentar sobre a existência de Deus a partir da própria criação do nada, porque os cientistas, a teoria do Big Bang mostrou que o universo surgiu do nada, houve um momento em que não havia nada e passou a existir, então isso aponta para a existência de um Criador. A ciência também aponta para a extrema complexidade do universo, das leis, das regras do universo, que só podem ser explicadas por um designer inteligente, alguém inteligente que programou tudo. E aí você vê isso na biologia, na física, em várias coisas. Você pode argumentar a respeito do argumento moral, de que o sentido do certo e errado presente em cada um de nós aponta para uma lei moral objetiva. Você pode argumentar para a Bíblia, para as evidências arqueológicas, que mesmo as pessoas tentando mostrar erros na Bíblia, contradições, a arqueologia só tem mostrado que a Bíblia tinha razão naquilo que ela afirmava. Você pode apontar para a vida de Jesus, para o exemplo de Jesus, especialmente a evidência da ressurreição, a evidência do túmulo vazio. É muita coisa, são muitos argumentos, né? Cada tópicozinho desses que eu falei são horas e horas de assunto que eu poderia conversar com os ouvintes. Uhum. Mas é um caminho que eu dou dando para você começar a refletir e a pensar, né? Esses livros, o DVD do True You, Verdade na Universidade, não tenha preguiça de ler, de estudar, de correr atrás, mas responda a esses argumentos com calma, com tranquilidade, sem querer brigar, mas mostrando a verdade de que você não está fazendo nada errado, você é a vítima na situação, e isso vai fazer com que o seu professor fique envergonhado de tratar você desse jeito. Muito bem, é isso aí. E mansidão acima de tudo, domínio próprio, né? Que são os frutos do Espírito ainda, os frutos do Espírito, para poder a gente dar exemplo, né? Isso aí. Até porque se a gente de repente se iguala ali na discussão, a gente não mostra diferença nenhuma, e querendo ou não, tem colegas também que estão olhando pra gente, então a gente tem que ter sabedoria nesse momento. Exato, e a nossa conduta fala muito alto. Às vezes você pode até, entre aspas, perder um argumento, mas você ganha a discussão. Você é um perdedor vencedor, porque as pessoas vão ver você de uma outra maneira e ver Jesus de uma outra maneira, né? Haja como Jesus agiria. Jesus nunca deixou de falar, mesmo diante de Pilatos ali, mesmo diante do Sinédrio, ele respondia com calma, com serenidade, mas ele não brigava, ele não se tornava um troll, né? O pessoal jovem vai saber o que é isso. Jesus não era um troll da internet.
Muito bem. Faltando agora 10 minutos para as 4 da tarde, já faltando só 10 minutos para a gente finalizar, pastor, mas acho que dá tempo aqui. Vamos lá. Tem mais 2 perguntas aqui que chegaram pra gente essa semana. A Deise lançou mais uma aqui. Ela pergunta o seguinte: o que aconteceu em nossas igrejas em relação ao culto do Senhor? Aqui na cidade onde eu trabalho, as igrejas parece que viraram um espetáculo. São luzes, gelo seco, ambientes escuros, tudo tão apelativo. Polêmica. Olha só. Polêmica essa pergunta aí, pastor. Polêmica. A pergunta da Deise me faz pensar sobre a velha polêmica entre forma e conteúdo, né? Quando a gente busca Deus, quando a gente vai adorar, o que a gente busca é conteúdo. Certo. O que a gente quer é a presença do Senhor. O que a gente quer é realmente adorar ao Senhor, é ter um encontro com Deus, é ouvir a palavra de Deus, é ser alimentado, né? E prestar a nossa adoração a Deus. Esse é o conteúdo que a gente não pode nunca perder de vista. Porém, a gente não consegue separar conteúdo de forma. A gente nunca vai ter só conteúdo. Esse conteúdo sempre vai estar em alguma forma, em algum tipo de forma, tá? Essa forma pode ser uma forma tradicional, um culto com órgão, bancos de madeira, inário. Esse conteúdo pode ser um modelo contemporâneo, parede preta e luz apagada e música com instrumentação, com instrumentos eletrônicos. Pode ser uma forma simples, pessoas sentadas ao redor de uma árvore ou numa sala. Veja bem, Nayan e Deise, a minha preferência pessoal é pela forma simples. Tá? Eu me sinto mais à vontade, certo, com a forma simples ali. Mas isso não significa que Deus não esteja agindo nessas outras formas. Certo. Existe o caso de gente que usa a forma de maneira artificial e apelativa? Existe. Né? Existem formas que são mais apropriadas do que outras? Existem formas que são mais apropriadas, existem formas que colocam mais o foco no conteúdo em Deus e formas que colocam mais o foco nelas mesmas, nas formas. Existe. Mas deixa eu te contar um segredo, Nayan. Sim. Eu já vi esse tipo de coisa acontecer em cultos tradicionais. Eu já participei de cultos tradicionais com uma bela orquestra, com um belo coral, um coral cantando bar, em que o foco todo não estava em Jesus, mas estava no coral. No coral. Estava na técnica do coral, ou nada contra coral. Sim, né? Sim. Existe culto, existe um pequeno grupo que se reúne numa sala com nada mais, nada menos que a Bíblia na mão, e que ainda assim o foco não é Jesus. Então, é verdade, eu concordo com a Deise, que às vezes pode ser meio apelativo certas coisas, certas formas que a gente vê no culto, e a gente fica meio estranhando. Às vezes algumas coisas a gente pode classificar como desnecessárias, né? Algumas coisas a gente pode classificar como desnecessárias, algumas coisas podem, a mim pessoalmente, atrapalhar. Certas coisas em determinados cultos podem me tirar da atmosfera de adoração. Ótimo. Mas a gente nunca pode esquecer que Deus pode estar agindo e pode estar presente em um ambiente em que o formato em nada nos agrada. Às vezes aquele formato não nos agrada, aquele formato não é o que a gente gostaria, não é o que a gente está adaptado, acostumado, mas Deus pode estar ali. Certo. E aí o contrário também é verdade.
E às vezes certos formatos existem só por causa do formato. Às vezes as pessoas querem criar um ambiente de adoração, mas o Espírito Santo mesmo não está lá. Às vezes acontece. E às vezes é o contrário. Então eu não sei se eu respondi a Deise. Respondeu. Eu não sei se eu levantei mais perguntas. Eu não sei se eu fugi do assunto. Não. Mas eu acho que essa é a resposta que eu posso dar no momento. Pelo que eu entendi aqui, deixa eu ver se eu consigo ainda dar um complemento aqui. Pelo que eu entendi, pelo teor da pergunta, né? Não estou julgando, não estou afirmando isso, mas pelo teor, me parece que a Deise ela não concorda, não se agrada com esses formatos, né? Luzes, gelo seco, ambientes escuros, tal. E aí ela faz essa pergunta, né? O que aconteceu em relação ao culto do Senhor, se mostrando contrária a esses ambientes. E aí o que o senhor mostrou é simplesmente, não é aquilo que de repente não me agrada, não quer dizer que não tenha Deus ali, né? A gente tem que ter essa sabedoria de que de repente tem uma cultura de culto, uma liturgia de culto que outra pessoa tem de forma diferente, mas que Deus está lá agindo, né? Deus não tem de repente aquele padrão, né? Deus não é uma religião. A gente tem que entender isso. Eu vou até usar um exemplo aqui, pastor. Eu acho muito engraçado quando eu conto isso para algumas pessoas. Tem uma irmã lá na nossa igreja e ela sempre conviveu assim, com a maioria das pessoas da família dela são de igrejas pentecostais. E ela sempre, assim, no coração dela, ela sempre teve vontade de estar na igreja, de ir para a igreja, de entregar a vida para Jesus, de viver aquela vida na igreja. Mas ela falava que ela não aguentava quando ela chegava lá na igreja e o pregador gritava e era aquele barulhão todo e tal. Sim. Ela falou que ela não se concentrava, que ele atrapalhava ela. Veja bem, é um jeito dela. Então, quando ela decidiu entregar a vida dela para Jesus, ela veio para nossa igreja, a igreja batista, né? Que é um pouco mais serena, um pouco mais calma, mais tranquila, um jeito diferente. Mas isso não quer dizer que de repente Deus não esteja lá na igreja pentecostal, que Deus só esteja na igreja tradicional, né? Mas ela se sentiu mais à vontade, porque a liturgia de culto da igreja batista não atrapalha ela, mas lá atrapalhava. Então eu acho que dá para explicar mais ou menos aí com esse exemplo a dúvida da Deise. Acho que sim, acho que é por aí. Muito bem. A última pergunta que nós temos aqui, que a gente recebeu essa semana, do Levi, né? Mais uma vez aqui o Levi manda uma pergunta. Ele pergunta o seguinte: pastor, na transfiguração, qual a explicação de aparecerem pessoas mortas? Era visão ou real? Opa, boa pergunta também, irmão Levi. É uma pergunta que muita gente fica na dúvida, né? Porque Deus, em toda a Bíblia, lá no Antigo Testamento, proíbe a gente de se comunicar com os mortos, né? Tem várias advertências severas ali para não haver comunicação com os mortos. E ali você tem no Monte da Transfiguração Jesus aparecendo em glória para os discípulos, e a gente vê Moisés e Elias. Interessante notar que Elias não morreu, né? Vamos lembrar disso. Elias subiu ao céu, né? Não num carro de fogo, mas num redemoinho, vamos esclarecer isso, né? Elias subiu ao céu vivo, assim como Enoque. Certo. Mas Moisés morreu de fato. Então a gente tem pelo menos uma pessoa que morreu, tá ali falando com Jesus e os discípulos vendo. Bom, primeiro, Deus proíbe a gente de se comunicar com os mortos. Por quê? Porque Deus sabe que o nosso coração, ele é muito inclinado para a idolatria. E a gente vê o que acontece com religiões e com povos que praticam essa comunicação com os mortos. Cria-se uma idolatria mesmo. Tá? Em segundo lugar, Deus sabe que os demônios, eles podem se aproveitar desse desejo de se comunicar com os mortos e se manifestar. Eles podem até se transformar em anjos de luz. Eles podem se manifestar fingindo que são as pessoas mortas
e levando as pessoas ao erro, à idolatria, aos pactos, né? A gente volta lá para a primeira ou segunda pergunta, né? Sobre pactos com seres das trevas. Mas no caso ali, o que a gente tem não foram os discípulos procurando se comunicar com os mortos. A gente vê Deus permitindo, né, numa exceção, Deus permitindo que aquelas pessoas que estavam no céu aparecessem ali e conversassem com Jesus. E por que Deus permitiu que justamente estas pessoas, Moisés e Elias, estivessem conversando com Jesus? Porque Moisés representa a lei, o Pentateuco, né? Foi através de Moisés que a lei de Deus chegou. Então Moisés é atribuído como autor dos 5 livros da lei. Sim. E Elias é o maior dos profetas. Na época de Jesus, a Bíblia, o Antigo Testamento, era conhecido como a lei e os profetas. Então Deus estava mostrando ali para os discípulos que tanto a lei, Moisés, quanto os profetas, Elias, falam sobre Jesus, que os dois estavam literalmente conversando com Jesus, literalmente conversando sobre a morte de Jesus. E aí naquele monte de transfiguração, Jesus está em glória, mostrando quem ele é de fato, que ele não era um simples humano, mas era o Messias, Deus encarnado, e os discípulos vendo isso. E aí Elias e Moisés falam, dizendo, olha, a Bíblia que vocês conhecem, ela toda aponta para Jesus. Ela converge, ela aponta para Jesus e para a morte dela. E isso é reforçado depois que a nuvem vem, vai embora e só está Jesus ali, e Deus fala, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então Deus fez um milagre ali, ele permitiu que pessoas que estavam no céu aparecessem na terra de maneira excepcional. Não é uma coisa que acontece todo dia e nem é uma coisa que a gente deve buscar. Mas Deus permitiu que aquilo acontecesse para enfatizar para os discípulos e para nós que Jesus é o ponto central da Bíblia e que é a Ele que a gente deve ouvir, é a Ele que a gente deve prestar atenção, é a Ele que a gente deve adorar. Então, é isso. Pronto, então na sua visão aquilo ali foi uma situação excepcional, foi uma situação excepcional, exatamente, porque Deus é que faz as regras, então ele mesmo pode suspender as regras que ele criou. Muito bem. Ok, 4 horas e 2 minutos, né? 4 horas e 2 minutos aqui na nossa programação. Será que dá tempo a gente responder a do Roger, pastor? Pode ser? Sim, dá tempo sim. Pronto, vamos então responder a do Roger. Roger Zengo colocou assim na pergunta dele. Minha pergunta para o pastor Marcelo: o cristão pode possuir arma de fogo para defesa pessoal, sua, de seus familiares e de sua propriedade privada? E aí ele acrescenta dizendo o seguinte: seria pecado tirar a vida de um criminoso que, invadindo a minha residência, coloca a minha família em risco? Ou o criminoso também é uma ovelha de Cristo, digna de piedade? No dilema, tiro a vida dele ou ele tira a de alguém da minha casa? Qual vida salvar? Respondendo de maneira bem simples, né? Sim, o cristão tem esse direito de possuir arma de fogo, ele tem o direito de se defender, e a legítima defesa, né? Principalmente a legítima defesa dos seus familiares, é algo que não contraria o evangelho, né? Por quê? Vamos pensar aí no pai de família, né? Ele tem o dever de dar a sua vida pela sua esposa, pelos seus filhos, né? Então, se um malfeitor ele entra na sua casa e na sua propriedade, ele tem esse direito dado por Deus de defender a sua família, né? Esse malfeitor, ele também Deus também o ama. Deus o ama. Jesus morreu por ele, né? Se ele, havendo a oportunidade dele ouvir a mensagem da salvação, ele deve, que bom para ele, né? Se ele for salvo. Mas ali entre escolher salvar a vida da sua família ou salvar a vida do criminoso, ele tem esse direito, né? O direito cristão. Agora, parágrafo. Cuidado para não
usar esse direito, né, o direito à defesa e etc., como uma desculpa para a vingança, como uma desculpa para fazer justiça com as próprias mãos, como uma desculpa para aquelas filosofias de bandido bom é bandido morto, etc. A gente deve separar bem uma coisa da outra, né? Mas não é porque alguns fazem mau uso de um determinado direito, não significa que não haja direito para todos. Entendi, pronto, respondido então, Roger, obrigado pela sua pergunta, meu irmão. 4h05. Pastor, eu acho que a gente, só uma opinião, tá? Eu acho que a gente deve continuar aí pelo menos mais umas 2 semanas pra frente nesse naipe aí, o que você acha? A gente pode voltar fazer uma outra edição dessas daqui a algum tempo, para o pessoal ficar com mais vontade de mandar outras perguntas, né? De vez em quando a gente lança pergunte-me o que quiser, que aí o pessoal fica na expectativa. Eu gostei muito da experiência. É muito legal, é muito bom mesmo. Fica até mais, vamos dizer assim, um pouco mais dinâmico, né? Nosso bate-papo. Então isso tá certo. Aí. Eu agradeço mais uma vez, pastor, pela sua participação, pelos esclarecimentos, pelos ensinamentos aqui com a gente. Que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério, né? E fica aí à vontade para fazer o pessoal, para convidar a galera para conhecer o projeto mais uma vez, Projeto Somos Um. Amém. Conheça o Projeto Somos um projeto que visa treinar, ensinar e capacitar o universitário cristão para fazer discípulos na universidade. Você pode nos seguir no Instagram, Universitários Missionários. Você pode nos seguir no YouTube, Somos Um Universitários Missionários. Você pode adquirir nossos materiais gratuitos, né, em igrejamultiplicadora.com.br. Você pode também adquirir materiais físicos impressos na livraria missõesnacionais.org.br, e em breve aí, ano que vem, vamos retomar aí nossos treinamentos presenciais, nossos encontros, vamos retomar aí estarmos juntos de novo, né? Se debelarmos, né, essa doença aí que nos assalta, se Deus quiser, o dia está cada vez mais próximo. E vamos, em nome de Jesus, ganhar as universidades para Jesus. E quero já te convidar para o nosso próximo encontro na semana que vem. Nosso programa vai ser Conhecendo a Vontade de Deus para a Minha Vida. Ótimo. Conhecendo a vontade de Deus para a minha vida. Bom tema. Então tá, até sexta-feira, pastor, se Deus nos permitir. Um grande abraço. Amém. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.